Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Mistério! Será que a tensão VCE pode chegar a um valor que é o dobro de VCC? Sim, essa é a pergunta que não quer calar. Como a tensão coletor-emissor pode ser maior que a tensão de VCC? O professor Bairros sempre disse que a máxima tensão no circuito deveria ser igual ou menor do que VCC. Pois nesse tutorial eu desvendo esse mistério. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Esse é um amplificador classe A com transformador. Toda a teoria sobre esse tipo de amplificador e as deduções das equações que eu vou usar está nos tutoriais na descrição desse vídeo. Tudo devidamente documentado no site do professor Bairros. Claro que o astro desse circuito é o transformador. É ele o responsável por melhorar o rendimento desse amplificador, que na teoria pode chegar a 50%. O segredo dessa mágica é que o transformador serve para aumentar a impedância do alto-falante. Nesse tutorial, eu usei um transformador com o secundário de 500 ohm. Esse é um circuito com um passado glorioso. Antes era muito usado, agora anda meio desprestigiado. Com o avanço da tecnologia dos semicondutores, outros circuitos mais leves foram desenvolvidos. Mas, se a potência é pequena, até 2 watts, 3 watts, ele ainda pode ser usado. A grande vantagem é a simplicidade do circuito. O mais fantástico desse circuito é que em DC, corrente contínua, o transformador é praticamente um curto-circuito. E curto-circuito não é bom, tem cheiro de ampere queimado. Mas em AC, não. O transformador é uma impedância grande. Nesse exemplo, eu comprei um transformador de 500 ohm. Mas como controlar a corrente desse circuito em DC se temos um curto-circuito no coletor? Usando um transistor como uma fonte de corrente. A corrente é determinada pela tensão sobre a resistência de emissor, dividido pelo valor da resistência de emissor, lei de Ohm simples. E para gerar a tensão VRE, é usado o mais que conhecido circuito do divisor de tensão na base, formado por RB1 e RB2, que geram a tensão de base VB, e menos 0,7 volts gera a tensão VRE com precisão. Agora temos todos os dados para o projeto. Mãos à obra, então. Para entender o processo, é preciso lançar mão das curvas de transferência tensão-corrente de coletor desse amplificador. A curva da figura é a curva em DC. Se você tiver dúvidas sobre essa teoria, lembre-se, os tutoriais sobre o assunto estão na descrição desse vídeo. E tudo lá no site do professor Bairros, tudo atualizado. O resultado em vermelho é uma reta. Como o transformador é um curto-circuito em DC, toda a tensão de alimentação aparece no VCE. Então, VCE é igual a VCC. E a corrente tendendo ao infinito. Esse é o significado da reta em vermelho. Se alguma coisa não limitar essa corrente, ela vai para o beleléu. E é o infinito para quem não é matemático. Por isso a corrente tem que ser controlada, domada. Essa corrente domada em DC é chamada de corrente quiescente. É a corrente de polarização do transistor. E você sabe quem faz isso? E a tensão nesse ponto é chamada de tensão quiescente, que em DC é exatamente a tensão VCC. E a junção da tensão e corrente quiescentes é o chamado ponto quiescente. Você sabe como domar essa corrente? Isso mesmo, com o circuito do transistor como fonte de corrente. Exatamente o circuito do amplificador classe A da figura. Olha lá a resistência de emissor. E você sabe como determinar essa corrente quiescente? Aqui vai ter preciso a ajuda dos universitários. E aqui está a mágica, o segredo. Usando a curva em AC, que é diferente. Isso porque tem a impedância do transformador. Então, a reta em AC, aquela na cor verde, é inclinada. E note que o valor da tensão VC é máxima em AC
é o dobro da tensão quiescente em DC. A inclinação da reta é determinada pela impedância do transformador, ZTR. A corrente máxima em AC será igual ao dobro de VCC dividido pela impedância do transformador. Agora não é mais um curto-circuito em AC. Tem a impedância do transformador para controlar a corrente. Escolhendo dessa forma a polarização, o sinal senoidal vai poder variar ao redor de VCC na sua máxima amplitude. A tensão de pico será de VCC e a tensão de pico a pico será igual a 2 VCC. Veja o desenho dessa senoide. Essa é uma condição fantástica, difícil de acreditar. Como é que a tensão no transistor vai ser o dobro da tensão de alimentação? Esse é o tipo da mágica que só vendo para crer. Então, eu vou projetar o circuito para essa condição e depois vou montar, testar e medir se a tensão sobre o transistor vai ser o dobro mesmo. Agora, a corrente quiescente pode ser determinada. É metade da corrente máxima em AC. Simples assim. E mais, essa corrente quiescente para C deverá ser a mesma para DC. Aqui começa a mágica. Note que para o AC, o zero de tensão AC está exatamente sobre a tensão VCC em corrente contínua. Então, é preciso ir fazendo essa tabelinha. Análise em AC, análise em DC, para que tudo funcione. E isso você não acha em qualquer lugar, só aqui nesse canal amalucado. Para que isso aconteça, a tensão na resistência de emissor deverá ser a menor possível. Essa tensão pode ser considerada uma perda. Na prática, essa tensão deverá ficar ao redor de 0,4 volts, que é o limite do transistor trabalhando saturado. Então, essa é a mágica para que esse circuito funcione. Fixar a tensão na resistência de emissor ao redor de 0,4 volts. Guarde esse segredo a 7 chaves. Então, agora é só calcular. Vou começar calculando a corrente máxima. Eu vou alimentar o circuito com uma fonte de 12 volts. Substituindo os valores e calculando, dá 48 mA, uma corrente bem baixa. Essa será a corrente que vai definir o transistor. Por isso escolhi o BC337. E pode trabalhar com correntes até 500 mA. Então, está sobrando. A corrente quiescente é metade desse valor. Simples assim. Isso dá 24 mA. Agora fica fácil calcular a resistência de emissor. É igual a tensão 0,4 volts dividido pela corrente quiescente de 24 mA. Isso dá 16,7 ohm. Um valor comercial é 15 ohm. A tensão de base VB é a tensão na resistência de emissor mais 0,7 volts. Agora é só polarizar a base usando a conhecida regra dos 10%. Corrente de base vai ser a corrente de coletor dividido por 10. Calculando dá 2,4 mA. A resistência RB2 é a tensão de base dividido pela corrente de base. Isso dá 458 ohm. Vou usar 470 ohm comercial. A resistência RB1 é a tensão da fonte VCC menos a tensão de base sobre a corrente de base. Calculando dá 4.541 ohm. 4 cassete comercial. Pronto! Esse é o nosso circuito calculadinho. Agora veja o teste. Será que a tensão de coletor emissor chegará a 24 volts? Sim, estamos aqui com o circuito montado. A bateria de 12 volts, o alto-falante, o transformador, o astro do nosso circuito e o circuitinho montado na protoboard. Exatamente aqui do tutorial. Aqui eu fiz uma adaptação na resistência de emissor, tive que colocar a resistência em paralelo, porque não tinha 15 ohms. Peguei 22 ohms, fiz associação, série paralelo, e cheguei a próximo de 15 ohms. É para isso que serve aquele nosso estudo do série paralelo, né? A gente estuda 3 anos para fazer isso aqui.
Agora, eu tenho aqui um voltímetro que está ligado aqui, ó, na ponteira, né? Eu fiz assim para ficar mais fácil a minha medição. Eu vou colocar esse voltímetro para medir a tensão na resistência de emissor. Claro, a tensão de emissor, ela é o ponto-chave nesse circuito. Tem que ser ao redor de 0,4 volts. Se estiver ao redor de 0,4 volts, a polarização está correta. Então vamos ligar o circuito e ver essa tensão que vai aparecer ali no voltímetro. Ó. Então vamos lá. Liguei. 0,36, 37, está estabilizando o circuito. Olha lá que maravilha. Está indo, ó, 0,39, 0,4 volts. Essa é a tensão ideal para esse circuito funcionar. Esse é o chave, esse é o pulo do gato, essa é a chave desse circuito. É o pulo do gato desse circuito que o professor Bairros acabou entregando nesse tutorial. Agora eu vou ligar o AC, que vocês não vão escutar direito o apito, porque esse meu fone e os meus microfones, eles têm uns filtros poderosos que é para filtrar a cachorrada da vizinhança. Então vocês talvez não escutem bem ali o apito do alto-falante, mas que está apitando em 2 kHz, que é a frequência que eu coloquei no gerador. Inclusive minha esposa não aguenta mais esse barulho. Vamos lá então aqui ligar na entrada. Aí está, olhem lá a senoide na saída, né? Em amarelo a entrada, em azul a saída. Vou sintonizar aqui, esse osciloscópio pede para a gente fazer essa sintonia, ele faz, olha lá. Aí está perfeito. Eu estou aqui, ó, trigando pelo amarelo, eu não quero trigar pelo azul. Então vou aqui, ó, azul, que é o canal 2, agora ficou mais estável, ó, porque o sinal de entrada é muito pequenininho. Agora sim, está bem estabilizada a tensão, a minha medição. Aqui está a leitura, 8 volts, 8,7, está bem abaixo dos 12 volts. Vou aumentar aos pouquinhos e vamos ver se a gente vai botar fogo no parquinho. Vamos lá? Vamos aumentar a tensão. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 volts. Já passou do VCC, que é 12 volts. Será que chega em 24? Vamos ver agora. 14, 15, 17, 18, 19. Vamos pedir para o osciloscópio se ajustar de novo. Aqui está. Se ajustou 19,4, 19,5 volts. Está próximo dos 20. Vamos ver. 20 volts. 21, 19, 19, 20, 21, 22. Está bem acima da tensão de alimentação, que é VCC. Então, realmente, a teoria funciona. Se a gente aumentar mais, aí começa a recortar, olha lá, ó, começa a dar uma distorçãozinha aqui embaixo. Aqui eu estou com 22, 23 volts. O osciloscópio se ajustou. Na verdade, minha tensão de alimentação, vamos medir aqui, quanto é que está, ó, está em 11, 11 e pouco, por isso que com 21, 22 volts já começou a distorcer. Então, meu limite aqui não é 24, mas é 20, 21 volts, ó, 21 volts dá para aguentar, ó, 20,9, né? Ali ficou um pouquinho distorcido, vamos melhorar também, não vamos exagerar. Aqui está 19, 19, 20 volts. 19,9, 20 volts, perfeitinha onda na saída. Então, realmente, esse circuito faz com que a tensão VCE fique praticamente o dobro da tensão da bateria. É fantástica, a teoria está correta. E aqui só não chegou a 22 volts, ou 23, 24, se fosse 12 volts, mas como é 11 a bateria, não chegou a 22 porque eu tenho perdas no transformador e na própria resistência de emissor. E o segredo para que essa tensão alcance o máximo valor é fazer com que a tensão na resistência emissor seja a menor possível, ao redor de 0,4 volts em DC. Então, esse é o circuito, funciona bem e está comprovado. O professor Bairros, Sherlock Bairros, desvendou o mistério. Realmente a teoria está correta. A tensão no coletor emissor do transistor em classe A com transformador é o dobro da tensão de alimentação e ponto final.
Você viu nesse tutorial que sim, é verdade que um amplificador classe A com transformador, a tensão no coletor do transistor pode chegar ao dobro do valor da tensão de alimentação, e o milagre se deve ao transformador. E pronto, mais um mistério resolvido. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!